Oi, gente. Aqui é a Érica Caldas. Mais uma vez, tenho o prazer de estar aqui no podcast da Ausculta, né, da Faculdade de Design de Medicina de Itumbiara. Hoje nós vamos dar início a uma série de 6 episódios que a gente vai trazer como é que funciona o sistema de saúde pelo mundo. E como não podia ser diferente, o primeiro a gente vai falar do Brasil, né? E hoje eu tenho a honra de trazer comigo nessa mesa aqui a Julice, que é enfermeira e professora, minha amiga, que vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento aí do SUS e do Brasil. Seja bem-vinda, Julice. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui, né, com um projeto tão bonito e tão importante, tendo em vista tantas mudanças no conceito de saúde, no modelo de atenção e tantas divergências, né, no entender como é que essa saúde anda pelo mundo, né? Então, veio muito a calhar para nós aqui. Verdade. Maravilha, Julice. E essa série, né, de 6 episódios nós estamos fazendo com os alunos do 5º período, né, da disciplina de EGS, que é Economia e Gestão em Saúde, que convido para participar com a gente aqui, na verdade, que vai apresentar esse tema com a gente, o Renan. Tudo bem? Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Sou o Renan Tavares, né? Também sou enfermeiro. Estou no 6º período, na verdade, fazendo essa matéria do 5º período, mas falar de saúde pública sempre é muito bom, né? É algo que nós gostamos e vai estar sempre no nosso dia a dia. E conosco também a gente tem o Vinícius Vieira, que é aluno também do 5º período de Medicina, que vai compartilhar um pouco aí do que desenvolveu para a gente. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius, como dito, eu sou aluno do 5º período, né? Sou formado em Direito e vou conduzir esse podcast junto com as professoras, meu colega Renan. E para dar início, né? Acho que vou começar com uma perguntinha sobre a evolução da saúde pública no Brasil. Renan, você acha que consegue descrever um pouco para a gente de uma forma mais tranquila? Eu gosto muito de falar que a evolução, tudo na nossa vida tem uma evolução. E aí, quando a gente fala de saúde pública, principalmente no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho lá para 1900, que é quando a gente ouve a história famosa revolta da vacina, né? Um dos pontos chaves ali que a gente pode tentar iniciar a falar um pouquinho do SUS. E a gente vem crescendo com o tempo, mas eu acho que um ponto-chave seria ali, quando a gente começa a revolta da vacina, quando a gente vê algo de 1990, que nos dias de hoje a gente meio que passa por isso novamente, né? É um momento... é um momento meio tenso a gente achar que não vai reviver isso, mas vir à tona novamente. Algo que eu acho interessante que a gente não ouve muito hoje em dia são os famosos IAPs, né? É algo também que a gente ouvia nossos avós falando, os nossos pais, hoje não tem mais, que são aquelas famosas institutos de aposentadorias, né? e pensões. Então, são pontos importantes que a gente tem que trazer nessa evolução. E com o tempo, acho que tudo vem com a política. Eu acho que as mudanças da política durante esse período de 1900 para cá, a gente tem essas oscilações. Então, os próprios IAPs sofrem algumas alterações, a gente vê aqueles recursos que eram da saúde indo para infraestrutura, indo para recurso privado, algo que a gente hoje também ainda vê nos dias de hoje. Então, são coincidências ou não, são partes da história passada, mas que se faz também presente no nosso dia a dia. E aí, eu acho que algo mais recente para ilustrar, eu acho que seria um ponto muito chave também, a questão que a gente pode falar do movimento sanitário, né? Que acho que é algo que realmente vem trazer, acho que um formato, um rosto para o nosso SUS, né? Que é algo que aconteceu lá em 86, com o movimento de estudantes, profissionais de saúde, a sociedade ali mobilizada. Eu acho que o fator-chave está aí, a comunidade estar inserida realmente no que seria, né, pautar o que é o SUS para o povo. Então, eu acho que a partir dali a gente começa a enxergar o nosso grande e novo SUS. Porque aí a gente fala de SUS, a gente pensa que é algo antigo, mas o SUS é algo bem recente. A gente pensar de 88 para cá, né? Adolescente. Então, acho que aí de 88 para cá a gente tem que pensar em 88 a Constituição, que realmente firma, né, isso que foi colocado nessa reforma. E aí a gente pode vir, acho que, para a regulamentação, que acho que a gente começa com a Lei 8080 de 1990 e a 8.142, que vai dar força aí aos conselhos de saúde. Então, acho que
resumindo brevemente, porque é bem longa essa história, mas acho que a gente traz alguns pontos chaves desses conceitos aí, do que seria essa história do SUS. E representa também toda essa história, acaba trazendo a dificuldade que nós temos de entender esse SUS hoje, né? Porque até pouco tempo atrás, né, na época dos institutos de pensão e aposentadoria, né, dos nossos avós, né? Para mim talvez bisavó, né? Mas assim, o que isso traz? Olha, não existia saúde, existia previdência social. Sim. Né? Então, existia uma diferença entre saúde e assistência e existia uma campanha sanitarista. Sim. Por isso, a dificuldade que nós temos até hoje de entender como que esse sistema existe. Porque a nossa história é muito recente. Né? E aí o SUS vem fruto não de uma política partidária ou pessoal, mas ele vem como uma reforma trazida pela própria população, né? E também por profissionais e estudantes de saúde. Então, gente, SUS, o nosso sistema de saúde brasileiro, ele é fruto da nossa história, da necessidade. Tanto é que tem conceitos e diretrizes tão fortes, complexas, né? Por isso que a gente brincou que é adolescente, porque é muito grande para caminhar tão bem em tão pouco tempo. Então, tem falhas mesmo e tem que ser constantemente reformulado, mas mantendo diretrizes sólidas que envolvam ainda a população. Sem dúvida. Professora, a senhora falou acerca o senhor e o Renan, né? Falou acerca do SUS. E um ponto importante que eu vejo para tratar no assunto é sobre os recursos. O Renan citou, a senhora citou que é bem jovem, é muito jovem essa evolução do SUS, mas a gente tem, querendo ou não, um alocamento direcionado ao SUS, mas ali tem um deslocamento dos recursos, que é deslocado, como foi antigamente, e hoje acaba que também vai um pouquinho para outras pautas. A senhora, na prática, como enfermeira, que trabalha no dia a dia com isso, o que a senhora nos fala sobre esses recursos destinados ao SUS? Como que está indo na prática mesmo, no dia a dia? Antes nós tínhamos aí, né, existia realmente a total divergência, né? Assistência era privada e as campanhas sanitaristas que se fazia saúde pública. Agora, com o SUS, financiamento tripartite. Então, o que isso significa? Quem é responsável por financiar o sistema, custear o sistema de saúde brasileiro? Governo federal, estadual e municipal. Sempre. Aí acaba que a gente vê no dia a dia, né, as pessoas, mas quem tem mais? Quem tem que dar mais? Já muda por aí, né? A visão tem que mudar. Os três têm responsabilidades por igual. O que muda, talvez, é a complexidade desse recurso e dessa assistência, que aí acaba que vai precisar de mais recursos. Talvez para que quem esteja assistindo entenda, né, seja a gente conseguir comprovar o nível de especificidade que a gente tem. Exatamente. Ou de complexidade que a gente tem, e a partir dessa comprovação a gente consegue receber a verba. Talvez por isso que fica a discussão, né? Por que um município recebe mais e faz muito e o meu não? E aí talvez a falha está diretamente ligada à gestão, né? E em comprovação dos dados. Isso, Érica, é o ponto essencial e essas são as grandes dificuldades que nós temos para o futuro, né? O que é o nosso grande problema hoje? E nós temos que solucionar, foi o de ontem, e se nós melhorarmos, né, vai ser o nosso problema no futuro. É justamente, primeiro, esse financiamento, sim, existe deficiência nele? Existe. Sim. Né? Então, esse custeio ele tem que ser revisto, esse valor de financiamento tem que ser revisto. Mas, para além disso, nós temos um problema no SUS que é gestão. Né? Então, por mais que nós tenhamos aí um estudo econômico que vise melhorar esse financiamento, né, nós vamos ter que também trabalhar o que é falha no SUS também hoje, que é a nossa gestão, é o nosso fazer. O problema não está lá na legalidade, na lei do SUS, na rede de assistência, como ela é pautada atualmente. A grande questão está como fazer. Nós, enquanto profissionais, trabalhadores, gestores em saúde, e é por isso que é muito importante esse espaço que vocês estão dando aqui para todo mundo, porque são estudantes trabalhando gestão em saúde. E o nosso problema hoje, inclusive no financiamento, está relacionado à gestão. Onde eu tenho que depositar mais?
essa lei de oferta e demanda individual funciona no SUS? Ou eu tenho que passar a ver essa questão econômica de forma diferente? Sim. Qual que é a minha potencialidade municipal? Qual é a minha potencialidade estadual? Como isso pode ser revisto e reorganizado para que esse financiamento chegue de forma adequada em qualquer lugar, numa diversidade que é o nosso país, né? Acho que muito que se fala é que é gasto. Sim. O problema é que saúde não é gasto, né? Temos que investir, é um investimento. Então, quando a gente vai olhar, é muito isso, essa briga de, eu só tenho que dar tanto, né? Porque quando você olha na lei, existe uma porcentagem ali, 15% para os municípios, 12% para o Estado, a União entra ali com aquelas verbas que a gente sabe que tem diferentes blocos, mas é algo que a gente vê que eles só querem pagar o que é o mínimo. Eles não querem investir, eles entendem que aquele dinheiro está sendo um gasto, não como investimento. Então, muitas vezes, é essa visão que a gente também tem que mudar, muitas vezes, da gestão. Em 2023, foi gasto mais ou menos 9,3% do PIB, né, do Brasil em saúde. Sim. E aí, quando a gente fala em gestão mesmo, será que é pouco isso ou será que realmente é mal gerido, né? E aí eu venho de encontro, porque a saúde no Brasil não é só saúde pública, né? A gente tem um percentual aí de mais ou menos 25% da população que usa efetivamente a saúde privada. Essa falha na gestão ela acontece em ambos, né? Sim. Porque a gente vê operadoras de saúde falindo também, operadoras de saúde fechando, porque não consegue gerir o recurso que tem, aonde ele poderia ser melhor gasto, de fato, para que a gente tivesse uma resolutividade melhor num âmbito maior, né? Que daí eu acho que entra a equidade, que é o princípio do SUS, né? Porque a gente não adianta ter um recurso muito grande destinado para uma única pessoa ou um único fim. A gente precisa saber aonde ele chega com maior amplitude e maior resolutividade, né? Exatamente, né? E esses conceitos, né, essas diretrizes doutrinárias do SUS, se nós usássemos mais no nosso dia a dia, nós teríamos respostas melhores, né? Porque elas são muito bem embasadas e elas conseguiriam nos ajudar. Por exemplo, a integralidade. O que é integralidade? Garantir acesso do menor, né, nível de complexidade até o maior. Ok, mas onde eu posso fazer isso? Vamos pensar em região de saúde, né? Que é outro princípio de organização. Sim. Então, não tem como eu pensar num cenário de saúde ou num financiamento de saúde levando em consideração o local, o município, o meu bairro, né? Enquanto sociedade e enquanto profissionais de saúde, nós temos que entrar nesses meios, né, e começar a discutir sobre isso. E aí, talvez, nós teríamos um financiamento mais adequado. Lembrando que saúde muda. Né? Não tem como eu dizer, olha, eu sei o que vai acontecer amanhã. Né? Covid chegou. O que fez conosco? Né? Todos de surpresa. Então, assim, nós temos que estar preparados para isso também. E, para fazer isso, nós temos que conhecer a realidade do nosso país, do nosso povo, das nossas necessidades, da rede de saúde que existe na nossa região de saúde, no nosso estado. Né? Então, olha, Itumbiara precisa tantos leitos, dando um exemplo, tantos leitos UTI. Não, peraí, é a região que precisa. Não é só Itumbiara. Né? Então, será que precisa de 40 leitos aqui? Falando a nível municipal, por exemplo. Ou eu preciso de tantos leitos a nível regional, ou a um raio de distância. Né? Cobrir a atenção básica em 100% em qualquer município é primário, fácil, barato e resolutivo. Né? Então, são esses conceitos que nós temos que trazer para dentro, né, dos gestores e de quem financia, né, o SUS. Para esse ponto que a senhora trouxe, no começo da palavra da senhora, falou sobre atribuição aos profissionais da saúde. É importante falar sobre isso, porque é algo simples. Se nós, profissionais da saúde, não escrevermos, falando no português básico, o que estamos passando, o que estamos recomendando aos nossos pacientes, não tem como a esfera municipal, estadual ou federal ficar sabendo o que precisa. É onde que, às vezes, falta um pouco de recurso, que na sua SF às vezes está faltando alguma coisa e na do lado tem muito. Por quê? Falta a nossa escrita, escrever. Falar aqui está fazendo isso, isso, isso de forma correta, estamos precisando disso, estamos encaminhando para tal pessoa, para tal especialista, e nisso vamos ter um foco direcionado de financiamento melhor. Então, é a importância. Dados, né? Você fala muito em construir uma rede, mas a rede ela tem que ter comunicação, não é só a construção. Tem que se entender o conceito de rede, Sim. né? E
e frequentar o lugar certo, né? Então, porque às vezes nós discutimos aqui, discutimos lá no hospital, dentro do SF, entre colegas de profissão, colegas de trabalho, mas não vamos onde nós temos que ir. Que começou o SUS, né? Lá nas conferências, nas reuniões de conselho, né? A participação efetiva de quem faz SUS e de quem usa SUS. Então, nós vamos ter essa representatividade dentro desses locais. Nós precisamos invadir esses locais. E pegando uma brecha que você falou do conselho, rapidinho, só trazer um relato pessoal, porque durante 5 anos eu fiz parte do Conselho de Saúde. E é muito interessante você ver o quanto a população reclama do serviço de saúde, mas o lugar que ela tem espaço e voz, que é o conselho, ela não aparece. Então, todo mês, reunião, naquela data, naquela hora, e você não vê ninguém da população participando. Que Nem é um profissional. Momento... É raro. É raro. Os que estão lá, que muitas vezes são os obrigados por estar participando, porque são membros e tudo mais. Mas é algo que a gente vê hoje. É falho, mas é falho porque a própria população não cobra. O próprio profissional que... né? Estudantes de saúde, né? Façam parte, visitem, se mostrem, né? É interessante. Isso é interessante você ter trago, porque como a gente está dos dois lados, né? Tanto aqui no lado da docência, o lado lá assistencial mesmo, o lado com a população, a gente tem muito acesso à reclamação mesmo. E quando tem as reuniões, a gente divulga em tudo quanto é lugar. A gente convida. E a gente convida principalmente aquelas pessoas que reclamam sempre. Não vai, gente, não aparece. Então, assim, a gente precisa usar a voz mesmo, mas a gente precisa usar a voz no lugar certo. Exatamente. Senão não vai resolver. Isso é verdade. Eu acho que, para encerrar, então, porque eu acho que foi bem proveitoso, eu vou fazer uma última pergunta aqui, fica à disposição para a mesa, quem quiser responder. Quais são as perspectivas que vocês veem de melhoria do Sistema Único de Saúde para o Brasil, a questão de acessibilidade, em geral mesmo, o que vocês conseguem enxergar do SUS daqui para frente? Quem quiser me responder. Não vamos brigar. Um de cada vez. Não, mas assim, primeiro, eu enquanto luta mesmo, enquanto profissional de saúde, e acima de tudo, como cidadã, né, o SUS ele tem que continuar, porque nós escutamos na rua assim, vamos financiar o SUS, vamos ter contrapartida, né, vamos segmentar, né, que já seria ferir um princípio, né, uma diretriz ordinária, né, que é a universalidade. Então, isso já não seria SUS mais. Sim. Mais, né? Então, primeiro, nós temos que defendê-lo como ele é. E, além disso, pensar nessa gestão. Então, acho que nós temos que melhorar a nossa gestão. Quando eu fazia faculdade, vou contar uma história aqui. Uma vez eu pedi para o professor fazer uma prova de saúde pública, eu tinha meio que discordar de algumas coisas. E aí ele começou com uma figura na prova com o SUS escrito, o SUS é legal. E aí eu fiz um texto, né? O SUS é legal, o sistema que é mal. Né? Então, assim, o SUS realmente é legal. E tem tudo para continuar sendo assim. Nós podemos construir um cenário que garanta acessibilidade, acima de tudo, equidade, né? Que seja disponível a qualquer cidadão. Então, ele tem, sim, um futuro brilhante, cada vez mais. São fases, ele vai evoluir. Como nós brincamos, ele é um adolescente. Ele tem que chegar na sua fase adulta, maduro e saudável. Sim. E aí, nós temos que fazer a nossa parte para isso. Então, é nós aqui, é isso que está acontecendo aqui agora, é no nosso dia a dia no trabalho, é no nosso dia a dia enquanto cidadão, trabalhar para que esse SUS, defender esse SUS e fazer com que esse SUS cumpra o seu papel, que ele também tem que cumprir. Né? Mas nós precisamos enxergar a nossa responsabilidade dentro dele. Não tem como, não existe Brasil sem SUS. Nós voltaríamos a viver um grande problema de saúde pública, né? Não adianta pensarmos que nós conseguiríamos ter uma rede de saúde totalmente privada, mas nós precisamos dela, ela é complementar, SUS já garante isso. E né? necessária. E necessária, mas nós precisamos trabalhar mesmo em rede, darmos as mãos e lutarmos por um sistema de saúde que já existe, né? Para que ele seja funcional, que esteja com qualidade e que todo e qualquer cidadão esteja realmente inserido nele. Fazer saúde não significa, e eu acho que é isso que nós temos que ter consciência, estar de porta aberta. Isso não é acesso.
Fazer saúde é reconhecer as necessidades de cada cidadão e trabalhar para que ela seja, né, fornecida, para que esse cidadão ele tenha acesso a qualquer serviço, seja assistido. Eu acho que só queria complementar o ponto que já foi dito, que acho que para mim um grande desafio é a gestão, né? Nós precisamos de gestores que estejam comprometidos com o SUS. Eu acho que essa é a verdade. Porque muitas vezes a gente fala, nós falamos em recurso, tem, é escasso, mas tem. Né? Nós já vimos situações piores e ele sobreviveu. Então, muitas vezes nós estamos vendo isso, é um desmonte do serviço de saúde por falta de uma gestão coesa. Acho que o conhecimento, acho que parte daí. O que nós estamos fazendo é isso, é buscar conhecimento sobre o sistema em que nós atuamos. Sim. Muitas vezes eu não preciso ser gestor, mas o fato de eu estar inserido me torna um, por saber como funciona, para onde vai e para onde deixa de ir. Então, acho que quando nós tivermos pessoas qualificadas gerindo o SUS, aí eu acho que ele vai amadurecer Com certeza. mais cedo. Essa fase jovem dele vai passar rápido. E complementando também, nós, como cidadãos, devemos cumprir nossa parte. Além de ser futuros profissionais da saúde aqui também presentes, devemos cumprir nossa parte, comparecer nos conselhos de saúde, cobrar os gestores, não cobrar com acusações, com grosserias, não. É entender e pautar o que deve ser feito. Então, é a importância da matéria para nós, futuros profissionais de saúde, e eu vejo que é uma importância de uma informação para chegar a todos, não só profissionais de saúde. Então, devemos espalhar para nossos pais, irmãos, colegas, namorados, esposas, todo mundo, para que cobrem. Mas saibam que está cobrando, sem agressividade. Pautem o necessário, vamos fazer as cobranças devidas e vamos melhorar. Porque só assim a gente pode crescer juntos. É isso. Enquanto professores, né, Julice, ainda mais de gestão em saúde, escutar isso de um aluno é maravilhoso, né? E espero que saia alguém dessa turma aí que tenha realmente interesse em defender a gestão e principalmente a gestão pública, né? Que saia daqui com diferencial. Porque entendendo, vocês já estão entendendo, né? O que vocês tomem gosto de fazer gestão na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar sentada aqui com a Julice e com esses dois maravilhosos aqui que tive a honra de conhecer esse semestre e que a gente possa partilhar muito ainda conhecimentos. Nós agradecemos o espaço. Eu Obrigado. também agradeço muito e o SUS é nosso. É né? nosso, Obrigada. Obrigado, pessoal.